Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele Raimongá, toda linda hoje de vestido, quer dizer, mais linda ainda, né? De vestido, bom dia. Bom dia. Tudo bem? A gente tá em ritmo de festa aqui em casa hoje. Ah, é verdade. Aniversário, gente, brigadeiro. Eu ganhei um abraço super gostoso do filho dela, tá fazendo 12 anos. 12 anos. Né? Uma criança super querida e que tomara que tenha uma desde... vida muito Obrigada, maravilhosa. Desde manhã a gente já tá nesse ritmo de mesmo, né, com poucas pessoas, confraternizar e celebrar o aniversário dele. Que delícia, merece. Daqui a pouco ele vem dar um oi aqui. Tá super feliz com o presente dele, maravilhoso mesmo. Foi uma super recepção hoje aqui. Então vamos ao que interessa. Nos últimos encontros nós abordamos alguns assuntos falando sobre culpa, sobre lealdade, sobre má consciência, boa consciência, que nos fazem nos boicotar ou nos colocar numa situação talvez desconfortável, né? Não a ideal para nós, para a gente não ferir alguém. E falamos também do amor cego e do amor que cura. E trazendo todos esses conceitos que a gente já falou, veio uma questão que nos trouxeram essa semana. Quando uma pessoa tem um bem, ou talvez uma situação, a gente pode trabalhar com situação depois, exemplo, mas a pessoa tem um bem. Ele herdou esse bem do irmão que faleceu, mas não é uma coisa que não era para ele, toma muito tempo, dá prejuízo, não era o que ele queria fazer, mas não consegue se livrar, não consegue vender, não consegue passar para frente, faz um ano que está reclamando e aquilo parece que não destrincha. Esse movimento pode ser uma lealdade, pode ser uma má consciência, pode ter alguma ligação com tudo aquilo que a gente já falou. Uma boa consciência. Uma boa consciência. Sim, tudo a ver. Aí, tudo a ver, tudo a ver. Procurou o lugar certo, então. Então, assim, sempre que nós falamos em culpa e inocência, boa e má consciência, sempre nós estamos envolvidos amorosamente com algo, né? Se você me traz esse exemplo dessa pessoa que herdou algo do irmão e está enrolado com isso e não consegue destrinchar, não consegue resolver, não consegue dar um passo além daquilo. Ou, de duas uma, ou ele toma e faz algo bom com isso, ou ele toma e faz algo bom com isso passando adiante, por exemplo. Ele pode fazer algo bom com isso a partir da própria experiência dele tocar o negócio, ser bem sucedido com o negócio, ou se isso não é a praia dele, se não é o que ele quis, como você mesmo disse, ele precisa dar um passo além, que dar um rumo para aquilo que ele recebeu. E aí entra o amor cego, e aí entra junto com o amor cego lealdade, emaranhamento, todas essas palavras que a gente usa para expressar o que está lá atrás. Então tem várias coisas que nos prendem a o amor cego, ele é o viés da boa consciência. Então, o amor cego diz: o meu irmão me deu uma coisa familiar, é a lembrança dele, ele ficaria triste se eu vendesse. É a única coisa que sobrou dele. Isso tudo pode não estar num pensamento consciente. Isso tudo pode estar atuando em nós sem a gente nem perceber. Por quê? Porque no momento em que a gente traz o assunto à tona e a gente investe um tempo para olhar para aquilo, dá pra gente começar a olhar com olhos que vê, com o amor que cura, né? Quer dizer, um passo seria então começar a olhar diferente, né? E falar assim, por quê? Investir fazer um a pergunta, tempo. né? Por quê? Investir um tempo de olhar. Por quê? Por que a pessoa não olha? Porque tem lembranças naquela situação. Tem lembranças. É difícil lidar com a dor que causa, olhar. Vamos pegar esse exemplo em si. É a empresa que era do irmão. Quando ele olha para a empresa, ele tem que lidar com a dor da perda. Quando ele olha para a empresa, ele tem que lidar com muitas coisas que estão aqui dentro. E talvez ele nem achasse que aquilo que o irmão fazia ia ter sucesso. Então é um monte de sentimentos misturados. É importante lembrar que isso não é consciente, né? Claro, que não é. A razão tem não. um pensamento, mas... E a nossa razão, ela tá aqui, esse negócio
tá me incomodando, esse negócio tá me incomodando, mas fica só no nível da consciência isso. Não a ponto de tomar uma atitude. Por quê? Quando eu vou tomar uma atitude, eu tenho que assumir a responsabilidade pela consequência da minha atitude. E muitas vezes a consequência da atitude é a venda, é resolver o conflito. Vou chamar de conflito, né? Vou resolver o conflito. E para essa pessoa resolver esse conflito, ele vai ter que lidar com a dor da perda do irmão, ele vai ter que lidar com desfazer do negócio, porque é um negócio que ele não quer, ele vai ter que lidar com tudo o que ele sente. E talvez até pensar assim, o que vão dizer de mim? Claro. Né? Isso tudo está inconsciente, esse o que vão dizer de mim também tem consciência, porque se eu perguntar para você, você é o cara, você está realmente preocupado com o que os outros vão dizer? O que é mesmo importante para você? Aí o cara vai falar assim, tô cadê pro que os outros vão dizer, né? Então assim, quando a gente para olhar e faz a pergunta, a resposta vem. E o detalhe é que ela não vai ser tão dolorida quanto a gente imagina que é, porque vem consciência. Quando vem consciência, eu tô em cima das minhas pernas, eu tô respondendo a partir da minha idade, que eu falo que quantos anos que essa pessoa tem, né? Somos todos adultos. Somos, né? todos adultos. E as nossas memórias, elas são impulsionadas por uma parte nossa, que é a parte criança. Não como eu vou falar? A parte inconsciente é como se fosse uma criança que precisa ser cuidado. E quando nós estamos reproduzindo uma situação dessa, por exemplo, são as nossas memórias que estão ali atuando. Não é a nossa consciência, não é a nossa maturidade. São as memórias. Então eu preciso pegar essas memórias e trazer para mim. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que talvez eu precise olhar para o meu irmão. E eu preciso olhar para o meu irmão a ponto de ver como ele se sente me vendo levando a vida desse jeito. O irmão fica feliz ou triste? Esse irmão que faleceu. Se visse ele agora na situação que não sabe se vende, se fica, se vai dar certo, se não vai dar certo, está totalmente envolvido com toda essa situação, como que o irmão está? Isso acontece muito, por exemplo, em empresas familiares, né? O pai ou a mãe falece, o filho toma aquele negócio que de repente nem era o que ele queria fazer, né? E também acontece entre irmãos, né? Sim. Porque de repente o irmão assume o compromisso do outro, não necessariamente de um bem, mas assume um compromisso do que o outro fazia, né? Ou cuidar do filho, ou cuidar de algo que era do outro, né? Por isso não era o que ele queria. De uma forma disfuncional e tomar de uma forma disfuncional e continuar atuando de uma forma disfuncional vai trazer situações disfuncionais. Não tem como disso sair alguma coisa boa. Isso pode explicar, por exemplo, por que às vezes a pessoa tem lá uma casa, um terreno de herança, né? Que os filhos não conseguem se desfazer desse terreno. Uma casa, né? Que tá lá no caixa prego e nunca mais visitou a casa e não consegue vender. E não consegue tomar aquilo que recebeu. Teve um cliente meu que ele herdou uma propriedade de um parente. Esse parente não tinha filhos, os gatinhos. Esse parente não tinha filhos, então ele era um tio, eu acho, e deixou para um sobrinho. Tinham tipo 10 sobrinhos e ele deixou para um sobrinho. E mesmo que era uma propriedade boa, essa pessoa morava já nessa propriedade, ele não conseguia fazer aquilo funcionar. E ele ficava muito envolvido com a outra parte da família, com as outras propriedades da família, mesmo que aquilo não trazia lucro nenhum, porque ele não tomava aquilo que ele tinha recebido. Por quê? A consciência pesa. Então, quando a consciência pesa, eu não consigo usufruir e desfrutar. Era como se ele não se sentisse merecedor. Como agora eu vou tomar isso e vou fazer algo bom com isso se os meus irmãos estão meio capengando? Então, a consciência fica pesada porque eu me sinto culpado se eu tomo isso e vou ser feliz, quando o outro que está aqui do meu lado não teve a mesma oportunidade do que eu. E por que acontece isso com a maioria das pessoas? Porque é tão difícil tomar o que a vida nos dá. Tem a ver também com algum tipo de apego, por exemplo, no caso da herança de um pai.
Se eu me desfazer daquele terreno, parece que eu rompi o último laço que tinha. Tem essa ligação também, Claro. esse pensamento? Claro. A maioria é por isso. Esse moço mesmo que você está falando, a minha informação interna é que se ele faz algo diferente, ele rompe com o irmão. Só que isso é uma ideia. O último laço que ele tinha. É uma ideia. É uma ideia. E essa ideia, ela é disfuncional totalmente. Porque os nossos laços, eles não rompem de maneira nenhuma. Nós já falamos sobre isso, né? Se você tiver alguma dúvida, é só observar as lives para trás que a gente já falou sobre isso. Os nossos laços de amor, de pertencimento, eles são perpétuos. A gente não perde o pertencimento e nem rompe com ninguém. Nunca, jamais. Todos os rompimentos são ideias. E as consequências de a gente romper também são ideias. Tá? Porque tem um movimento maior que tudo move, que não permite que nós rompamos, digamos. E se eu excluir você, eu vou ter uma consequência da exclusão, do meu movimento de excluir. Porque não pode, não tem como. Nós duas, pelo nosso vínculo de fazer esse trabalho juntas, nós estamos vinculadas para sempre. Não tem como apagar a história. A gente tá falando sobre isso até de apagar a história, né? No caso dos relacionamentos, né? Não quero lembrar desse, não quero mais saber desse. Não pode, né? Então, vamos falar de apego aqui também numa relação. Se eu falo, acabou o contrato nosso e a gente vai parar de fazer essas lives, quer saber? Eu não quero mais ver, nunca mais, e pra mim eu não queria nem que isso tivesse acontecido. Ferrou. Vou carregar o peso das pedras, como se fossem pedras na minha mochila, da minha exclusão. Agora, se a gente, por exemplo, briga, discute e por isso finaliza a nossa parceria. Se eu consigo olhar pra você, mesmo que a gente discute e não concorde mais, falar assim, olha, eu honro o tempo que nós estivemos juntas, e sim, mesmo separadas, eu vou continuar fazendo algo bom com isso que nós construímos. Isso me impulsiona para frente. Vamos voltar na situação que você trouxe, da pessoa que você conhece. Quando ele olha para o irmão e diz, muito obrigada, no meu coração você para sempre está vivo, em mim você vive, e através de mim você experimenta o sucesso. Eu sinto muito, eu não posso ficar com isso. E eu vou fazer algo bom com isso que você me deu. E ele tem uma conversa com esse irmão. Eu tô falando aqui de uma conversa que acontece normalmente numa constelação, tá? Gente, normalmente não é muito fácil. Porque não é fácil. Eu tava escutando você falar e já tava pensando o quanto... Como que a pessoa vai fazer isso sozinha? Chora, né? Porque esse é um momento de muito sentimento, não fala bem assim, igual, né, você tá falando. Mas se a pessoa não consegue fazer esse movimento sozinha, ela tem essa possibilidade de fazer, né? pela constelação. Porque na constelação, a constelação ela não tem a ver com espiritismo, eu já falei isso várias vezes, mas quando nós colocamos um representante para uma pessoa que já morreu, a energia da informação daquela pessoa, ela é captada no campo morfogenético. Então, dá para fazer esse ajuste com as pessoas que já não estão mais aqui. Dá para fazer esse ajuste através de uma constelação. As memórias que nós temos em relação a tudo são memórias eternas. São memórias eternas. E vão ficar para sempre gravadas, né? Estão gravadas em nós e estão gravadas no campo mórfico. O campo mórfico é isso. O campo mórfico é tudo o que existe. Então, se eu coloco alguém para representar, por exemplo, eu tenho um irmão que faleceu e eu já constelei, depois que ele morreu eu fiz uma constelação e sim, eu pude olhar para algo, porque o representante me mostrou aquilo que estava acontecendo com o meu irmão, né? E foi a coisa mais linda do mundo, muito emocionante, foi apaziguador para mim, muito apaziguador. Eu não vou entrar em detalhes porque não tem ao caso, mas é um movimento que não tem
não tem precedentes, assim, é uma coisa totalmente nova que se mostra no campo, só participa, né? Nesse momento as constelações em grupo não estão sendo possíveis, né? Mas isso vai voltar, e aí a pessoa que tem medo, de repente, ou não conhece, ela pode assistir, né? E ver que não tem nada de outro mundo ali. Sim, e tudo isso é possível também nas constelações individuais, que as constelações individuais estão acontecendo, tanto presenciais, só individual, quanto mas nesse caso a pessoa já constela, né? Daí a pessoa não vai pra ver. Eu constelei na semana passada uma pessoa de São Paulo, que, não, semana passada não, faz mais dias. Nunca tinha constelado, não sabia nem o que era constelação. Ela ficou completamente surpresa com o que se mostrou no campo. Muito forte. É muito legal. Então, voltando nesse assunto, isso, assim, trazendo para uma dimensão menorzinha, mais perto da gente, pode explicar também por que a gente não se livra de uma xícara quebrada, não se livra de uma peça de roupa, né? De repente que foi da mãe, do pai, daquela cadeira velha que você já arrumou 3 vezes e continua quebrada. Explica isso também? Sim, mas cada coisa é uma coisa, cada coisa tem um contexto que conduz esse não soltar, né? Tem uma organizadora que chama Marie Kondo, ela é uma graça, e ela fala assim, se você for fazer, por exemplo, uma limpa nos objetos, ela fala, segure o objeto na mão e sinta o que você sente quando você pega esse objeto. E tudo aquilo que não te causa felicidade, presta atenção, tudo aquilo que não te causa felicidade não tem por que estar na sua casa. Desafiador, ótima né? Dica. Desafiador, né? Então eu pego o negócio que eu ganhei lá do ex. E eu falo, essa xicrinha é bonita, eu ganhei do fulano. E deixa ali. Aí, quando você olha pra xicrinha bonita e ganha do fulano, o que mesmo que vem? Né? O que mesmo que vem? Se eu identifico que não é felicidade, que é só uma saudade dolorida, porque até hoje eu não aceitei que a criatura se foi, eu preciso lidar com o meu sentimento e lidar com o desapego do negócio para eu viver mais feliz, porque tudo aquilo onde eu coloco a minha atenção impacta no meu resultado futuro. Então, se eu tenho um objeto em casa que me causa qualquer desconforto, eu preciso resolver. E muitas vezes, quando eu resolvo a emoção, o objeto pode ficar. Nem precisa desfazer. Não, depende do que é, porque se tiver inteirinho e tal, não precisa. Então, qual que é a recomendação? Em qualquer circunstância, tanto nessa situação onde é um bem maior, por exemplo, essa empresa que o irmão deixou, é preciso investir um tempo para lidar com o que nós sentimos em relação àquilo. Não importa se for uma bicicleta, um carro, uma casa ou uma xícara. O que a gente faz normalmente a gente permanece numa rotina que é louca muitas vezes, permanece nessa rotina e a gente deixa tudo continuar incomodando, porque é um desconforto que fica o tempo todo impactando em nós, porque nós não queremos parar e olhar porque precisa lidar com o sentimento e com a emoção. E do que as pessoas mais fogem na vida é dos próprios sentimentos e das próprias emoções. Não quer assumir a responsabilidade de tomar uma decisão em cima de algo, porque fica com a consciência pesada. Lembrando, na semana passada eu falei, sem esse atrito que é a consciência pesada, não há uma coisa que todo mundo quer. Não há progresso. Ninguém progride na vida se não passar por esse desconforto da consciência pesada. Então essa má consciência, ela não é tão má assim. A má consciência precede algo muito novo que está por vir. Pensa se todo mundo permanecer fazendo igual. Eu vou fazer assim porque o meu avô fazia, os meus pais faziam e eu vou permanecer fazendo. Não existe desenvolvimento e evolução se alguém não falar, vou fazer um pouquinho diferente, tá? E vai. O que precede esse movimento de fazer diferente, sem ser tão desconfortável, sem ser com tanto peso na consciência? Quando eu olho
para aquilo que é, quando eu olho para a verdade daquilo que é, e eu sei o que eu quero, né? Então eu sou o cara, de novo, o cara do negócio lá da empresa, e eu recebi isso do meu irmão, e eu tô aqui. Aí eu posso perguntar pra mim, o que eu quero mesmo pra minha vida? Então vai ter mais trabalho aí com esse cara, né? O que eu quero mesmo pra minha vida? Essa pergunta a gente já falou várias vezes, né? O que eu quero mesmo pra minha vida? Eu não sei bem o que eu quero pra minha vida. Essa é uma dica bem preciosa, prestem atenção. Eu não sei bem o que eu quero pra minha vida. E aí eu posso perguntar, se a minha vida tivesse show de bola, se eu já estivesse fazendo aquilo que eu gosto, como seria? Como eu estaria me sentindo? Eu fiz essa projeção fazem, sei lá, mais de 15 anos. Eu pensei assim, nossa, pra mim seria ideal se eu trabalhasse das 9 às 5. Já falei sobre isso uma vez, eu acho também, das 9 às 5. Aí, nossa, das 9 às 5, e eu gostaria de ter uma agenda que eu pudesse fechar a agenda se eu quisesse viajar durante uma semana. Nossa, né? E também eu queria uma liberdade de que mesmo se eu fechar a agenda por uma semana, eu ainda continue com um fluxo financeiro saudável. Tipo, começa a ficar assim, ô louco, se ela quer trabalhar das 9 às 5 da tarde, ela quer riscar a agenda e continuar recebendo, e ela quer, o que mais que eu queria? De segunda a sexta. Tá? E aí eu comecei a dar risada da minha própria proposta, porque eu falei, da onde que uma farmacêutica vai conseguir ter uma vida dessa? Na época eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite, e eu intercalava os finais de semana, porque eu tinha farmácia, eu precisava trabalhar. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite, 7:30 da manhã. E aí o meu sonho era ter um trabalho onde eu me sentiria e experimentaria isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa saber no que você vai trabalhar para ter aquilo que você quer, para ter a vida que você quer. Você precisa começar a identificar como você quer se sentir. Como você já está dizendo, Deus, de você eu não quero nada, porque da onde, né? Como eu vou que trabalho que vai me dar isso? O que eu vou fazer para... Então, essa parte do como isso vai acontecer é de Deus. Cada um precisa começar a ter mais fé, a ter uma experiência de fé mais forte, porque sabe aquela frase que eu falo várias vezes, dá o passo que Deus põe no chão? É isso. Isso não tem idade, né? Não pensou tem. 15 anos lá atrás, pode começar agora para daqui 15 anos. Não, isso não vai acontecer daqui 15 anos para você que vai pensar agora. Vai acontecer muito rápido, porque a nossa capacidade de mudança, ela está muito mais rápida. Tudo está muito mais acelerado. Você pensa uma coisa, daqui 2 dias o negócio está ali. Quem tem uma experiência dessa, por favor, compartilhe, porque as pessoas precisam saber disso. E para isso tudo tem ferramentas, né? A gente já falou que você passou por um bom processo, né? Fez cursos fora, precisou ficar muito tempo longe da família, precisou investir nisso tudo. Sim, né? só que a decisão era de ter uma vida com mais liberdade. Tudo aquilo que eu precisei, os passos que eu precisei dar para ter, eles foram sem esforço, porque... se eu fizesse a conta de quanto eu ia gastar num curso, por exemplo, eu não ia nem vislumbrar o curso, porque eu fiz cursos que eram muito caros. Só que o que aconteceu? Quando eu decidi que eu daria o passo, o dinheiro veio, a possibilidade de alguém cuidar das crianças veio. Eu viajei para a Alemanha, fiquei 15 dias. E ficaram 2 tatas cuidando da Liz e do Arthur, levando eles para a escola e fazendo tudo o que eles precisavam durante o dia, e à noite eles dormiam com a avó. Eu nunca ia pensar em construir isso. Simplesmente isso veio como inspiração. Tem que estar disponível, Estar disponível. Já falou várias... Então, voltando para a história do moço, ele tem que perguntar: o que me faz feliz? Que tipo de vida me faz feliz? Não preciso saber o que é.
Mas eu preciso saber como eu vou estar me sentindo se eu já estiver numa vida ideal. A gente sabe, a gente vai se sentir feliz. O que é se sentir feliz? Para mim, é olhar para o meu entorno e sentir conforto de estar onde eu estou. E isso a gente vai também. E por amor a você, eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar para o futuro. Então, é com isso que tem que lidar. Só que isso dá emoção, ó. Ó o olhinho da cara. Sim. Emociona forte, muito forte e a gente não quer. Lidar com aquilo. É justamente por isso que esse movimento se torna inconsciente, né? Porque racionalmente você fala assim, não, mas eu quero isso, eu não tenho nada com isso. Só que é uma parte nossa que quer é capaz de suportar É isso. maravilhoso, porque esse amor é um amor que traz força, o amor que vê traz força. Tem pergunta aí, Rô? Não, na verdade eu ia comentar o seguinte. Então aquele objeto ou aquela, ou seja o que for, ela está a serviço de mostrar algo. Claro. Quando eu consigo fazer com que aquilo se torne só o objeto, só a herança, só seja o que for, aí eu consigo... Separou a emoção do... Eu vi o que aquilo veio me trazer. Quando eu enxergo, aquilo fica disponível para venda. Então, digamos assim. O movimento que as pessoas podem observar você tem algum imóvel, como ela é. Eu recebi algo de herança, usufruir, ou eu quero vender, ou eu quero reformar, ou antes eu preciso tomar com tudo que vem junto, né? Pode ser esse sentimento, né? Essa emoção, essa dor. Eu tive que limpar todas as memórias que me causavam desconforto. E eu não preciso nem saber quais são as memórias. Agora eu estou falando do Ho'oponopono. Quando nós usamos o Ho'oponopono para limpar essas memórias, eu só identifico que está desconfortável e eu falo, eu te amo, por eu sinto muito, sou grato, eu te amo, sou grato. Quando eu sei que o negócio funcionou? Quando aquilo que eu estou olhando não me dá mais aquele desconforto. Dissolveu, né? Então, além da constelação, a pessoa também pode fazer, talvez esse seria até um primeiro movimento, né? Primeira coisa, parar e falar assim, tem aqui, né? E fazer desconfortou o Ho'oponopono. Qualquer coisa que você sente desconforto, você fala as 4 frases. É sim, né? Para quê? Para clarear, para pôr luz naquilo que essa informação quer trazer. A Rô acabou de falar. Se isso tudo tem uma função, eu preciso tomar, eu preciso descobrir qual é a função disso para eu poder dar o passo seguinte. Senão eu vou ficar amarrado. Então, exatamente, não adianta a pessoa falar assim, não vou se resolve, porque isso não vai se resolver. Se você não resolver, vai ficar para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Se você não tiver filhos, vai ficar empacando no sistema e alguém vai ter que resolver. Então é melhor que cada um assuma a própria responsabilidade e resolva a própria vida para não deixar respingo de coisas para o outro. Vamos pegar um exemplo de novo do teu... Se esse negócio do irmão fosse uma sucedida, entendeu? Então se cada um assume a responsabilidade. Essa pessoa é casada, tem filhos, alguma coisa assim ou ainda não? Não, ele tem filhos, mas é separado. Tá, mas tem filhos. Separado. Então, já tem muita coisa que precisa ser vista. Uma pessoa que separou e não tocou a vida, tem coisas para ver. Aí encontra mais uma coisa que está empacada. Os filhos estão pela... Vão herdar tudo isso, né? É importante quando você fala assim... Nossa, é uma canseira no corpo. Quando você fala assim, pega uma coisa e empaca, ou é bem sucedido, a gente já falou que o conceito de bem sucedido não é necessariamente você tornar bilionário, trilionário. É algo que te faça sentir muito bem, né? Então se ele estivesse no movimento, que aquilo flui, tranquilo, esse mês eu prejuízo, mas mês que vem já dá lucro, eu estou bem, me sinto realizado, isso é ser bem sucedido, né? É diferente de você ser o próprio observador. Né? No Ho'oponopono eu falo, o que você está pensando quando você não está pensando em nada? Né? Tem uma mente tagarela que ela tagarela 24 horas por dia. E está impactando
afetando a nossa vida pontualmente e a gente não percebe. Então, é se propor a olhar, se propor a investir um tempo para lidar com aquilo que está, de certa forma, incomodando. Isso é aquilo que a gente já falou, né? Estar disponível, que é um passo, de repente, assustador, mas muito libertador. Só que o detalhe, quando eu desperto e eu olho para aquilo que está me desconfortando, eu já começo a experimentar o sucesso. Por que me traz dor? Por quê? Né? Eu tô aqui para sofrer? Eu fiz muito pecado na minha vida, agora Deus está me castigando? Mentira, Deus não castiga, isso é consequência das próprias escolhas. Tá? Eu vou afirmar isso por toda a minha vida. Deus não castiga. O que você entende como castigo é uma consequência de uma escolha disfuncional. Ou então a gente já falou sobre isso também, né? Que são as crenças e até o auto-boicote, né? E você tá ali, eu não vou fazer isso. Essas escolhas que eu falo, elas são conscientes e inconscientes, né? Ele é estreito, ele é aqui e agora. Eu só posso fazer escolhas no estado de presença. Se eu estou misturada com uma coisa do passado, eu preciso voltar para cá. E a responsabilidade é 100% nossa. 100%? Até não. Principalmente para resolver o que está ali atrás. Não mudar a história, mas resolver essa ligação que está no seu. Resolver aqui dentro aquilo que está envolvido com lá. Então, todo mundo tem emaranhamento, todo mundo tem amor cego, todo mundo está envolvido com as histórias da própria família, da ancestralidade. Todas as pessoas não têm como romper com isso. Tem como a cada dia eu escolho a partir daquilo que é a minha realidade. Eu sempre digo, o livre-arbítrio ele existe, porém ele é estreito. Ele é no dia de hoje, ele é aqui e agora. E aí todo dia eu preciso acordar e lidar com aquilo que a vida está me mostrando. Então, a gente faz uma falsa ideia. Então para a Graciele não tem mais problema, porque ela já estudou tanto, já foi tanto para a Alemanha, já viu Bert Hellinger, já sabe tudo. Não, nem para o Bert não era assim, nem para ninguém vai ser nunca, porque eu só posso atuar a partir daquilo que me é apresentado. E eu não sei, eu não tenho controle sobre aquilo que vai ser apresentado amanhã. Eu só tenho uma certeza, aquilo que vier, eu vou lidar. Aquilo que vier eu assumo, aquilo que vier eu vou fazer algo com isso. E se eu tiver eu já estou assim aprofundando de novo, né? Se eu tiver uma perspectiva feliz sobre o meu futuro, o que pode dar errado? Então, e a gente já falou sobre isso algumas vezes, você vai lidar com tudo isso, mas você se prepara para tudo isso, né? A gente já falou sobre os vínculos com os pais, sobre tomar a vida, a ferramenta do Ho'oponopono. Então você se arma de tudo que é possível para você ter mais força, né, para lidar com o que vem, que é muito mais fácil daí, né? Sim, então os recursos que a gente precisa ter para poder lidar melhor com a vida também nos exige uma dedicação de tempo, de atenção, de decisão. Eu não vou aprender Ho'oponopono hoje, por exemplo, e entendi e agora eu vou para a vida que nem um trator. Não é assim. É preciso um tempo de experienciar a transformação interna. É preciso um tempo para ir colhendo os frutos. Ninguém coloca a sementinha de laranja aqui no vaso hoje e colhe a laranja amanhã. Então, começar por um lugar da sua casa, por exemplo, e ver que tipo de informações tem no entorno. E essa era até a intenção do assunto, como nós estamos em casa, como nós estamos muito envolvidos com aquilo que está no nosso entorno. As pessoas estão ficando mais tempo em casa, estão ficando mais tempo numa relação próxima. Então, aproveita o momento para perceber o que isso informa, o que isso informa, o que isso informa, o que a minha casa tem para me informar, que se eu entender o recado, a minha vida vai ficar mais. Comece pelas gavetas. E assim, esteja disponível para lidar com as consequências. Que muitas vezes você está numa situação difícil, ruim, que você vem empurrando, né, com a barriga, que você não quer olhar, né, que você já disse, a gente não quer olhar, e de repente você é exposto a ela, né? Agora é a hora, porque está pulsando tudo isso. O movimento atual é essa pulsação.
tudo está mais intenso e mais denso para aqueles que estão com coisas acumuladas, aqueles que empurraram muito tempo com a barriga, agora não tem jeito. Diz a frase, né? Ou daqui alguns meses tem separação, ou daqui a alguns meses tem filho novo na casa, né? Das duas, uma. Porque aquilo que está enrolado vai ter que desenrolar. A gente não suporta mais o atrito, porque o atrito está muito próximo. E não dá pra culpar a quarentena, né, gente? Porque nem quarentena, nem coronavírus. Graças a Deus tem essa quarentena, porque é a oportunidade de resolver. Exatamente, é uma oportunidade, né? Que é importante olhar, né? Como é que você falou então? Tire um tempo para olhar isso. Escolha fazer algo bom com aquilo que você tem na mão agora. O que é que você tem na mão agora? É o carro que está parado lá para vender? Eu vou investir um tempo para olhar para isso. É a casa que está lá, ou o terreno que está lá, que a documentação não sai? Dá um tempo para olhar para isso. Esse é um ótimo exemplo, né? Por que muitas vezes a documentação não sai de um imóvel? Sim, então cada situação tem um contexto. Isso também tem a ver com aquele divórcio que não sai, né? Claro. Às vezes a pessoa leva 2, 3 anos, já tem até outro relacionamento, mas continuam casados então, ainda. A constelação, ela sempre parte do princípio de observar o contexto. Então, se eu tenho um terreno para vender, você tem um terreno para vender, você tem um terreno para vender, você tem um terreno para vender, ele está em 4 pessoas aqui. E o meu está enrolado e o documento não sai, o seu está enrolado, o documento não sai, o seu também, o seu também. Cada uma está num contexto. Então a minha constelação não serve para vocês. A minha constelação vai mostrar onde eu estou emaranhada a partir do meu contexto. Então nenhuma constelação no mundo é igual a outra. Às vezes a pessoa fala: minha amiga constelou o casamento dela e aconteceu isso, 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 igualzinho o meu. Só que o meu não funciona, não vai, não resolve. Por quê? Porque o contexto ele é outro. O contexto ele é outro. O contexto é outro. Por isso que é tão desafiador falar de uma maneira geral das situações. Não tem como. Existem o pertencimento, a ordem e equilíbrio, existem as consciências, existe o amor cego. Isso é amplo. Só que a gente traz todos esses contextos e coloca dentro do teu, todo esse conhecimento coloca dentro do teu contexto. E aí vê o que acontece a partir do teu contexto. O que é parecido é o desconforto, é o emaranhamento e também a lealdade, a exclusão, o amor cego, isso é parecido, né? Mas não necessariamente são as mesmas pessoas. Exatamente. E assim também, como de repente acontece de quando eu resolver o meu, você vai resolver o teu porque você viu que é possível. Aí sim, quando eu tenho essa ideia de que é possível, o mundo se abre na minha frente. Quando eu falei antes, você para e pensa, você vislumbra qual seria a vida perfeita para mim, como eu me sentiria, né, mais confortável, mais feliz, como a minha vida estaria sendo. Aí eu começo a vislumbrar. Quando eu começo a vislumbrar, o universo, sabe, o mar se abre e a gente consegue passar. É mais ou menos isso. Aquela história da Alice, né? Do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. Então, se a gente não sabe... Se eu foco em algo, o universo se abre em direção àquilo. E isso é a maior verdade que existe. Todas as pessoas do mundo já experimentaram pelo menos uma vez essa experiência. E a gente fala, aquilo foi coincidência. Não foi coincidência. Foi foco, foi resultado, foi consequência de um olhar. Tá? Você já pensou numa pessoa e de repente a pessoa te liga? Ou já pensou numa pessoa e de repente a pessoa passa na rua e nem é comum encontrar aquela pessoa naquele momento? Todo mundo já experimentou isso, porque as informações elas são muito rápidas, muito rápidas. E tem um detalhe bem importante quando a gente fala de experiência, voltando para esse contexto aqui. Eu me vinculo e me prendo às coisas, não é pelo pensamento. Você falou antes assim, a pessoa quer vender, eu quero vender isso, eu quero, tá aqui. Mas eu não estou dando atenção a uma emoção que está mais aqui. A emoção sempre está aqui.
o medo está mais aqui, a emoção de saudosismo está mais aqui. Então, eu quero, mas a vibração que produz o resultado não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, se eu não consigo saber qual é a emoção que está impactando nessa realidade, eu preciso encontrar recursos para saber. Um dos recursos, então, de novo, Ho'oponopono, você pode fazer sozinho, mas você tem que aprender como se faz, né? Venha pro curso, próxima turma, mês que vem. Gente, o curso é super simples, tá? É pelo WhatsApp, você recebe as aulas, não tem como ser mais fácil que isso. Ó, quem tá no curso e tá na live, manda mensagem aí e fala que é fácil, por favor. Tem alguém aí do curso? Tem. Fala pro povo publicar aí nas mensagens o efeito do curso do Ho'oponopono. Ho'oponopono, postura sistêmica, também no mês que vem nós teremos turma de postura sistêmica do básico, tanto Ho'oponopono quanto a postura sistêmica básico, quanto um Ho'oponopono novo, que é só para quem já fez. Quem não fez o básico não pode ir pro da prosperidade. E o terceiro ponto importantíssimo e fundamental é a constelação. Então, tirem aquilo que vocês têm de misticismo da constelação. Constelação é intervenção mística, esotérica, blá 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 blá. Constelação é algo científico, é algo que tem um resultado fantástico. Se você quer mesmo resolver uma situação que está limitante na sua vida, constele com alguém que vocês têm segurança, não vão com qualquer um. Pelo menos receba uma indicação. Eu indico a Graciele, tá? Super indico, assino embaixo, né? Mas assim, tem várias razões para isso, mas assim como tudo, qualquer pessoa não é assim, né? Você precisa de alguém como médico, né? Você vai encontrar alguém que você tenha confiança, que sabe que é um bom profissional. A escola Hellinger diz que a constelação é uma cirurgia na alma. Tudo a ver, gente. É a coisa mais linda do mundo, é uma cirurgia na alma. Então, precisa sim procurar um profissional que você confie, um profissional que tenha estudado bastante e que de novo, e que ele deu conta do mínimo sobre a própria vida também, tá? Então, voltando, o Ho'oponopono é fantástico, a gente pode trabalhar sozinha com um monte de questões, a gente encontra soluções sozinhos, porque a partir do Ho'oponopono a gente recebe inspiração, a partir do Ho'oponopono a gente consegue entender o que é fé, porque a maioria das pessoas não sabe experimentar a fé. Com o Ho'oponopono a gente consegue ser o dono da própria vida, tá? E é legal o Ho'oponopono no começo, porque realmente, gente, você vai olhar para algo que você não quer olhar. Você não quer olhar porque tem uma razão muito forte, que né? Dói. Voltando, que pulsa aqui, né? Então realmente dói. Mas é uma ferramenta que vai ajudar. Sim, né? Vai aliviar muito, vai te deixar muito mais, com um espaço interno muito mais disponível. Como se você vestisse uma armadura, agora vem cá que eu vou lidar com você, né? Tem recurso para lidar. Tem recurso para lidar. E pode ser muito leve, não precisa ser pesado. Não precisa ser pesado, pode ser muito leve. Então, o Ho'oponopono, a postura sistêmica, ela amplifica muito, amplia o olhar. Eu falo, coloque os óculos sistêmicos. Por quê? Porque a gente consegue olhar amplamente, que tem algo que vem junto com a gente, e a gente consegue usar isso para impulsionar em direção àquilo que a gente quer. E quando nós não temos ideia da força que tem o nosso sistema, nós não conseguimos utilizar essa força para nos levar para a vida que a gente deseja também. Então, a postura sistêmica abre muito para isso. Eu reconheço quem eu sou e eu faço uso da potência daquilo que eu sou. E tem um detalhe bem importante para quem fala, para você é fácil, né? O seu pai e sua mãe sempre foram presentes. A frase é, não existem sistemas que enfraquecem. Todos os sistemas fortalecem. Todos, não importa quem é o seu pai, quem é a sua mãe, todos os sistemas fortalecem. Ah, mas eu não conheci os meus pais me doaram quando eu nasci. Todo o sistema fortalece. A gente já falou bastante sobre isso, né? Em caso de dúvida, pode até mandar mensagem, a gente manda alguma live que a gente já falou. O conhecimento, você já falou isso também, que muitas vezes você nem precisa ter o conhecimento, adotando algumas ferramentas você consegue lidar. Agora, o conhecimento é super importante, porque você entende por que você está fazendo isso, né? É o conhecimento que te liberta, né? Que você já falou várias vezes. Então, e uma pessoa perguntou assim no grupo essa semana, no curso do Ho'oponopono,
Mas então você tá dizendo que ele tem que estudar para sempre? Aí eu ri, né? Eu disse, não precisa estudar para sempre. Ninguém não precisa estudar mais nada na vida. Se cada um pegar aquilo que já sabe e pôr em prática, não precisa estudar mais. O detalhe é pôr em prática aquilo que já sabe, né? Se eu conseguisse pôr em prática literalmente tudo aquilo que eu já sei, eu poderia me aposentar nos cursos. Só que o que acontece? Um curso me traz a oportunidade de expandir muito aquilo que eu já sei e trazer realmente para a prática. Porque, vamos pegar um exemplo. Porque eu sei lá que um dos mandamentos é honre o seu pai e a sua mãe, né? Honre o seu pai e a sua mãe. Aí vai ver que quantos por cento do tempo que você vive que você passa honrando o seu pai e sua mãe. Por que eu não consigo honrar? E lá nem fala ame o seu pai e sua mãe, fala honre o seu pai e sua mãe. Honrar é respeitar. Se o cara é um perdido na vida e ele é o meu pai, eu não tenho que me conectar com aquilo que ele faz. Eu tenho que respeitar quem me deu a vida. Já falei isso um monte de vezes? Já. Só que quanto mais a gente experimenta isso, quanto mais a gente deixa essa informação interagir com a nossa fisiologia, mais possibilidade de fazer uso da informação. A gente já falou, né? Mesmo que você faz a conexão com a mãe e dali no fim de semana você vai na casa da mãe e já olha e já repara e já julga e aí ferrou com aquilo que você fez. Então, o conhecimento, né? E o curso e o aprendizado e ficar disponível para estar aprendendo sempre apoia os relacionamentos, apoia uma relação mais saudável, apoia toda uma vida. E escolha validar aquilo que você já sabe. Escolha fazer algo bom com aquilo que você já sabe. Precisa um curso novo de novo? Não, só que o curso te ajuda. Claro, porque a gente esquece, né? Ou a gente tem preguiça, né? Ou vários outros motivos. A gente está quase acabando o horário, tem um convidado especial. Nosso convidado especial que está de aniversário, esse Arthur Potter de Hogwarts. Hein, filho? Fala oi. Oi. Feliz aniversário, meu bem. Todo mundo que esteja nos assistindo também comemore conosco esse teu aniversário. Celebrar a vida. Celebrar a vida, é isso mesmo. Eu acho que o nosso horário também já está, né, já estamos nos despedindo. Gente, dúvidas, comentários, de repente sugestões, pode mandar, né, em contato para o jornal, para Grato. As meninas são super atenciosas, respondem por WhatsApp, mensagem, de repente tem dúvida. Olha, eu queria saber melhor sobre essa história, né, de culpa, de má consciência. Só não mando porque elas não vendem terreno de ninguém, né? Elas não estão vendendo imóveis de ninguém, mas elas ajudam você a resolver para vender. E se tiver alguma sugestão de assunto, de temas para as próximas lives, pode trazer também, que vai ser uma alegria poder trazer um assunto. Vocês podem fazer como hoje, né? Traz um caso específico, né? Conta uma história, um pedacinho. E a gente traz isso para lá. E a gente conta o que né, a gente não vai amplia o olhar sistêmico. Mas a gente mostra que tem solução. Quem sabe a gente constela? Quem sabe a gente constela, né? No futuro aí. Gente, muito obrigada pra vocês. Até semana que vem, quarta-feira, 11 horas.